O Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé, no Ceará, inicia nesta sexta-feira a festa de seu padroeiro e contará com uma programação especial nos próximos dias. Para saber como vai acontecer, nós vamos conversar de forma remota com o Frei Gilmar Nascimento da Silva, que é reitor do santuário. Bem-vindo ao programa Pai Eterno, Frei Gilmar. Boa tarde, paz e bem. Muito agradecido desde já por esta oportunidade, por este espaço, para podermos falar sobre a experiência deste ano da festa de São Francisco das Chagas em Canindé. Boa tarde, Frei. Uma alegria ter o senhor com a gente. Boa tarde, muito agradecido. Frei Gilmar, a gente começa falando sobre o titular desse santuário e sobre um pouco da história, né? Apresenta para nós por que São Francisco, no caso em Canindé, tem esse título de São Francisco das Chagas. Está relacionado a um fato? Relembra um pouco para as pessoas dessa história bonita da vida deste grande santo que foi São Francisco. São Francisco de Assis, um grande santo para nós, porque ele deixou tudo para viver a partir da minoridade, da simplicidade, assim como também se dedicando aos mais pobres de sua época. E nós podemos trazer aqui presente os leprosos. Então, São Francisco se dedicou verdadeiramente a amar, a cuidar dessas pessoas, recebendo a presença de Cristo nelas. Trazendo para a nossa realidade Canindé, que nós chamamos São Francisco das Chagas, mas é o mesmo São Francisco. Nós conseguimos perceber que o povo simples, humilde, o povo chagado, diante de tantas dificuldades, encontrou em São Francisco esse meio para pedir intercessão a Deus, para superar os seus desafios. Nós sabemos que aqui no Nordeste existe a seca, que a cada ano é uma marca profunda na vida dos nordestinos, do povo mais simples. E diante dessa realidade das chagas, quantas e quantas pessoas, desde o princípio da caminhada aqui em Canindé, recorreram a São Francisco, pedindo que ele pudesse interceder a Deus e assim elas pudessem alcançar aquilo que era necessário para as suas vidas. Assim, portanto, foi se passando o tempo e ainda hoje, quantas e quantas pessoas do Nordeste, sobretudo Piauí, Maranhão, também no nosso Ceará, vêm a Canindé justamente para pagar as promessas que elas fazem, diante de algum tipo de doença ou diante do sofrimento em relação à seca e de tantas outras coisas. Então as pessoas percebem em São Francisco esse santo próximo, esse santo que transmitiu sempre a pequenez, de tal maneira que elas se sentem bem, realizam suas promessas e vêm pagar aqui em Canindé, no estado do Ceará. Ô Frei, desde quando que existe a festa dedicada a São Francisco das Chagas? Já há mais de 200 anos, No ano de 2017, a paróquia completou 200 anos, Paróquia São Francisco das Chagas. Então, já há mais de 200 anos vem essa caminhada aqui em Canindé. Os capuchinhos assumiram por um tempo e nós, os frades menores, vamos completar no ano de 2023 100 anos de presença aqui em Canindé. Então, depois da festa desse ano, nós vamos já começar a preparar todo esse processo até o ano de 2023 para celebrarmos essa presença nossa aqui em Canindé. Agora, Frei, é uma festa que faz parte da tradição da cidade de Canindé, né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre o espaço aí do santuário, que eu já tive a oportunidade de ter em contato com outros frades que disseram que existem particularidades do santuário de Canindé, que chamam a atenção também dos devotos, dos romeiros. Fala um pouco para a gente dessa tradição, desse espaço. A cidade de Canindé ela é voltada justamente para as romarias, para o santuário. Então, nós temos aqui o espaço da Basílica, Casa dos Milagres. Nós temos a quadra, que a gente chama Quadra da Gruta, onde tem uma gruta de Nossa Senhora. Então, tem esse espaço mais próximo aqui à Basílica. Mas nós também temos, sob a nossa responsabilidade, o zoológico da cidade,
né, que é a responsabilidade também do santuário, mas também na cidade tem a presença das Clarissas, né? Tem também a estátua de São Francisco, que são pontos onde os romeiros, né, gostam de visitar, conhecer. Temos também o museu, o Museu do Santuário de São Francisco das Chagas. Então, são espaços, né, que estão sob a nossa responsabilidade e que os romeiros gostam de visitar, conhecer. É até interessante trazer presente que, diferentemente de um turista que vem para conhecer e depois vai embora e não volta mais ou dificilmente retorna, o romeiro é aquele que faz questão de dizer há 50 anos, há 60 anos que eu venho a Canindé, porque ele é aquela pessoa que faz a experiência de Deus, né, no santuário, e quer sempre retornar. Então isso é muito bonito, né? E nós oferecemos esses espaços para ajudar nesse aprofundamento da fé. Ô Frei, desculpa, eu estava aqui olhando porque eu recebi uma mensagem de uma devota de São Francisco das Chagas, que disse, até o final da entrevista eu vou encontrar, que ela falou, eu estou com saudade de ir a Canindé até o santuário, por causa desse tempo de pandemia, tem bastante tempo que eu não vou. O senhor já nos disse que muitos devotos vão até o santuário, frequentam para pagarem promessa, enfim. Fala um pouquinho para a gente, como que está nesses festejos agora essa questão da pandemia? Como que foi organizado tudo para os festejos nesse ano de 2021? Devido à pandemia, nós pensamos em alguns momentos somente transmitidos pelas redes sociais e os meios de comunicação. O novenário todo virtual, via sacra também 5 horas da manhã virtual, e à tarde, sempre um momento de espiritualidade franciscana também, transmitido pelas redes sociais. Durante o dia, nós teremos algumas celebrações, algumas missas, com a presença dos fiéis, mas de uma maneira limitada, até porque nós devemos seguir o decreto do Estado, né? Então, nós pensamos dessa maneira. A abertura, que foi hoje, às 4 horas da manhã, também foi virtual, mesmo com a presença de alguns fiéis na frente da Basílica, mas seguindo os protocolos, não como de costume, né? Aquela multidão, porque a gente não pode ainda acolher grandes multidões. Mas nós organizamos dessa maneira. As celebrações durante o dia, com a presença dos fiéis, né, uma porcentagem de participação, e os momentos, sobretudo novenário, porque à noite a praça ficava lotada, então a gente não tem condições de acolher 40 mil pessoas, né, para o novenário. Então, nós decidimos fazer virtual, justamente para não corrermos esse problema junto a toda a situação da pandemia. Ô padre, antes do senhor fazer a próxima pergunta, quem falou aqui que estava ansiosa com o programa de hoje é a Nara Braga. Então, nosso abraço à Nara. E ela diz que sempre frequenta aí o santuário, viu, ô Frei? Ah, sim. Um abraço para a Nara Braga, que possa visitar mais vezes ao nosso santuário. Frei, fala um pouco do tema, porque todo o movimento de novenário a gente sempre procura pastoralmente acompanhar com um tema que vai sendo meditado, rezado. Qual o tema desse ano? O tema deste ano é o seguinte: São Francisco e a fraternidade universal. Tomando presente a mensagem de São Francisco aos seus irmãos, quando ele falava que a felicidade está justamente em fazer o outro bem feliz, né? Em amar o outro. Mesmo essa pessoa estando distante ou próxima, todos nós devemos amar as pessoas. Então, São Francisco, ele nos ensina, através de seus escritos, da sua vida, a viver em comunhão, a cuidar do outro, a ser cuidado e a cuidar, né? Amar e ser amado. Então, é justamente nesse intuito que nós queremos celebrar este ano, levando em consideração esse tempo de pandemia, um tempo tão desafiador, levar as pessoas a refletir sobre a importância de cuidar do outro, mesmo diante dessas fragilidades. Então, nós pretendemos, né, no novenário, aprofundar essa temática da fraternidade universal, trazendo como referência São Francisco, aquele que foi capaz de se admirar de toda a criação, do outro,
mas também de toda a criação, porque Deus criou tudo, porque nos ama, nos quer bem, e nós também devemos cuidar de tudo isso, demonstrando a nossa gratidão a Deus. Ô Frei, um tema de tamanha relevância, né? Estamos num tempo aí de pandemia, como o senhor já disse, que nós precisamos tanto de cuidado e que às vezes estamos perdidos. Um tema que vai chamar a nossa atenção para essa realidade, não é, Frei? Justamente, eu costumo até trazer 3 palavras que são bem relevantes para essa temática. Valorizar o outro, independente, né, de igreja, o que religião, o que grupo aquela pessoa faz, mas valorizar o outro, valorizar a pessoa, o ser humano, reconhecer nela coisas essenciais, básicas, né, do cuidado, os dons que aquela pessoa tem e, sobretudo, o amar outra pessoa. A gente percebe na nossa sociedade tantas brigas, confusões, pessoas que têm ideias diferentes, que não acolhem o outro com as suas diferenças e faz tanta confusão, enquanto São Francisco demonstra para nós que, através do amor, do acolhimento do outro, independente da sua opção, nós devemos amá-la. Eu posso até não concordar com o pensamento de alguém, mas eu preciso dialogar, respeitar, acolher. E justamente isso que nós precisamos enfatizar mais neste mundo, trazendo presente a fraternidade universal. Eu creio que ser cristão é justamente isso, né? Aquilo que Jesus já fala no Evangelho: se eu amo somente quem me ama, qual é a diferença que eu faço neste mundo? Nenhuma. Agora, se eu amo uma pessoa que me incomoda, uma pessoa que me tira do sério, que me faz o mal, mas se eu amo essa pessoa, se eu cuido dela, aí sim, estarei fazendo uma grande diferença neste mundo. Isso é ser cristão. E São Francisco foi capaz de acolher essa mensagem na sua vida e deixar esse exemplo para nós. Agora, como São Francisco também pode nos continuar a ajudar a aprender a sermos mais irmãos e irmãs, Frei? A gente precisa voltar mais ao exemplo de Francisco? Sim, São Francisco, ele conviveu com diversas pessoas, né, diversas realidades, e, sobretudo, trazendo presente quando Francisco mudou de vida, né, quando deixou a sua família, deixou o sonho de ser cavaleiro, e realmente, a partir da simplicidade, da humildade, ele assumiu um estilo de vida, o amor à pobreza. Muitos de sua época não concordaram com essa atitude, de tal maneira a desprezá-lo. Mas mesmo diante do desprezo por parte do seu pai e daqueles que se diziam ser seus amigos, Francisco realmente assumiu o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, amando a todos, até mesmo aqueles que faziam mal. Ou seja, São Francisco ele vem nos apresentar essa forma de vida a partir da minoridade, da pobreza, do ser pequeno. Francisco queria ser o mais pobre dentre os pobres. Ou seja, Francisco queria ser o menor dos menores para se sentir mais próximo a Deus. Ele percebeu realmente na pobreza essa oportunidade de se tornar mais próximo a Deus, porque Jesus, Deus que se fez carne, que esvaziou-se de si mesmo para assumir a nossa realidade humana. Então, Francisco meditava, contemplava tudo isso. Muitas vezes nós nos preocupamos com coisas, né, com grandiosidade, enquanto a verdadeira felicidade está na simplicidade, naquilo que é essencial para a nossa vida. Então, a gente precisa, neste mundo onde muitas vezes as pessoas se preocupam no ter, né, no acumular bens, nós precisamos, com São Francisco, aprender a se despojar de muitas coisas para amar e amar. E essa questão de amar, de olhar para o simples, é sempre um desafio, né, Frei? Só que a gente não pode desanimar. Precisamos contar com a graça de Deus. É um grande desafio. Eu acho interessante porque quando a gente conversa sobre essas coisas de São Francisco, algumas pessoas
Então ela diz assim, mas Frei, isso é impossível. Eu digo, não é impossível. Para Deus nada é impossível. Pode ser difícil, mas não é impossível. Mas eu creio assim, que quando nós realmente temos essa intimidade com Deus, nós seremos capazes de superar muitas coisas. Porque quando a gente pega o exemplo de Jesus, Jesus que se coloca no Monte das Oliveiras, que diz, Pai, afasta-se de mim este cálice. E depois Jesus diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Vejam que angústia, né? Que Jesus também vivenciou. Mas a intimidade com o Pai, creio que esse seja o caminho para nós. Assim como São Francisco, que passava horas e horas rezando, justamente para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós realmente queremos mudar de vida, queremos ser pessoas novas, precisamos rezar mais, nos colocar diante de Deus e perceber a sua presença, os seus sinais no nosso dia a dia, sobretudo na relação com o outro, pois o outro nos revela muitas coisas. Quantas vezes nós dizemos assim, eu agi dessa maneira por causa do outro, eu fiz o mal por causa do outro. Não, por que você sentiu isso? Por que você agiu dessa maneira? Então, a relação com o outro realmente nos revela muita coisa, e por isso que nós devemos nos tornar mais íntimos de Deus para podermos agir conforme a sua vontade. Perfeito, Frei. E a festa começa hoje e se encerra no dia 4 de outubro, né? Fala um pouco para a gente da programação, como é que vai funcionar, quem está à distância pode acompanhar por algum outro meio, vai ter uma lotação aí do santuário prevista, como é que está sendo essa... Então vamos lá para a programação. Amanhã, sábado, do dia 25, no caso de setembro, a 3 de outubro, 5 horas da manhã, via sacra, transmitida pela TV Santuário São Francisco das Chagas, o canal do YouTube. E nós teremos as missas presenciais 6, 7h30, 9, 11 e às 16 horas. Será transmitido, né, tanto a via sacra, 5 horas da manhã, como às 9 horas da manhã, a Santa Missa, através da TV Santuário São Francisco das Chagas. E às 18 horas, a novena. Então, do dia 25 de setembro a 3 de outubro, às 18 horas, a novena, a partir das 18 horas, na Basílica de São Francisco das Chagas. Só, como falei, né, de modo virtual, só com a equipe celebrativa. E no dia 4, aí nós teremos missas 6, 7h30, 9 horas e 11 horas. Aí à tarde nós faremos uma carreata, não pode ter procissão, né? Então nós vamos fazer uma carreata. Então diariamente, só reforçando o que será transmitido: 5 horas da manhã a via sacra, 9 horas a Santa Missa, às 15 horas um momento de espiritualidade e às 18 horas a novena, né? Diretamente da Basílica. No dia 4, todas as missas vai ter um público presencial? Vai ter a presença dos fiéis, só que de uma maneira limitada, né? Então nós vamos fazer todo o trabalho de organização para que as pessoas não ultrapassem aquele número permitido pelo governo do Estado, né? Então nós temos uma quadra e toda uma organização em vista disso. Tá certo. Frei, eu quero pedir para o senhor dar uma bênção, a bênção franciscana para quem está em casa, nesse momento em que vocês em Canindé se preparam para viver a festa de São Francisco das Chagas e várias comunidades no Brasil se preparam também para viver essa festa em honra a São Francisco, esse seguidor de Jesus e que é o exemplo da paz e do bem para todos nós. Então vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão de São Francisco das Chagas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volte para vós a sua face e tenha de vós misericórdia. O Senhor
volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Frei Gilmar. Forte abraço e bom festejo aí em Canindé. Abraço. Muito agradecido, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Até a próxima.